sabia que você tem um dono? Nós temos um dono. Nós somos servos do Senhor. Este é o nosso estudo de número 742 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo e que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Veremos sobre o Senhor. Somos servos do Senhor logo após a nossa vinheta. Por sermos do Senhor, nós temos que viver para fazer a vontade dEle. Vamos ao nosso tema? Somos do Senhor, o Deus Altíssimo. Nosso texto base está em Romanos capítulo 14, verso 8, que Paulo diz: pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Louvado seja Deus, olha o privilégio que nós temos, nós somos do Senhor. Vamos entender que Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os patriarcas de Israel. Ele fez um acordo, ele fez uma aliança de amor. Vamos conferir em Deuteronômio, no capítulo 7, o verso 8 e verso 9. Mas porque o Senhor vos amava, olha o motivo que Deus escolheu o povo de Israel, porque o Senhor os amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Nós vimos aqui então que Deus, Ele escolheu o povo de Israel por amor a Ele, pelo juramento que Ele fez aos patriarcas, a Abraão, Isaac e Jacó. E Deus escolheu esse povo, Deus escolheu uma nação. Ele fez um pacto, um concerto, um juramento. O povo de Israel seria o povo de Deus. Êxodo capítulo 6, verso 7. Eu vos tomarei por meu povo e eu serei o vosso Deus. Então vós aprendereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus, que vos faz sair de sob as cargas pesadas e injustas do Egito. O povo de Israel estava vivendo como escravos no Egito e Deus estava mostrando que Ele iria libertar com braço forte, com mão estendida. Esse povo foi escolhido como propriedade do Deus Altíssimo. Salmo 135, verso 4. Pois o Senhor escolheu Jacó para si, Israel por sua propriedade. Mas esse povo não foi só escolhido como propriedade do Deus Altíssimo, não. Ele também foi escolhido para ser o tesouro. Não era um tesouro qualquer, mas o tesouro pessoal do Senhor. Deuteronômio capítulo 26, verso 18. E hoje Yahvé declara que conforme prometeu, Deus é fiel, lembra-se, tu és o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme te falou, e que deves obedecer a todos os seus mandamentos. O povo de Israel tinha uma condição, a condição é a obediência. Esse povo então seria o tesouro pessoal do Deus Altíssimo, seria o tesouro particular de Deus. Malaquias, ele nos mostra, Malaquias capítulo 3, verso 17, portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agir, é quando Deus agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular, eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Esse povo escolhido por Deus era o tesouro particular. E olha, eles não perderam a aliança que Deus havia feito com eles, porque Deus é fiel. Esse povo, então, como povo particular de Deus, nós vemos em 2 Samuel, capítulo 7, verso 24, que diz: tu mesmo fizeste, Deus, né?
tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular. Olha, aliança eterna, perpétua para sempre. E tu, ó Yahvé, te tornaste o seu Deus, aliança perpétua de Deus com Israel. Mas esse povo, sendo o povo preferido de Deus, nós vemos que está em Deuteronômio, Moisés falando, Deuteronômio, capítulo 32, verso 9, mas o povo preferido do Senhor é Israel. Jacó é a descendência que lhe coube. Então, o povo de Israel é o povo preferido, é o povo escolhido por Deus, mas ele também seria o povo da herança do Senhor. Deuteronômio capítulo 4, verso 20 diz: contudo, quanto a vós, o Senhor vos tomou e tirou do meio da fornalha de fundir ferro do Egito, a fim de que sejais o povo da herança de Yahvé, como hoje se observa claramente. Israel, aquele povo tido pelo Senhor como a sua herança. Israel também seria um povo separado, o povo consagrado ao Senhor. Deuteronômio capítulo 7, verso 6 nos mostra bem isso, pois tu és um povo consagrado a Yahvé teu Deus, foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra para seres seu povo querido, seu tesouro pessoal. Que lindo nós vemos Deus escolhendo entre todas as nações a nação de Israel. Israel seria um reino de sacerdotes, seria uma nação santa. Êxodo capítulo 19, verso 6, que diz: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Deus mostrando para Moisés a importância da nação de Israel, do povo escolhido por Deus. Ainda nós vemos que segundo Samuel capítulo 7, verso 23, tem algo muito interessante que diz: e quem é como Israel? O teu povo, a única nação sobre a terra que tu pessoalmente resgatastes, para dela constituíres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome, tornaste o nome do Deus Todo-Poderoso conhecido em toda a terra. Realizaste portentosas e maravilhosas obras ao expulsar nações inteiras e seus deuses de diante desta tua nação que libertastes do Egito. Quem é como Israel, essa nação escolhida? Só que tem uma coisa: quem é como nosso Deus? O povo de Israel, no entanto, tinha uma condição: eles deveriam obedecer à voz do Senhor. Êxodo capítulo 19, verso 5, que diz: agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja a minha propriedade. A terra é do Senhor. Mas Deus tinha uma aliança de amor, uma aliança perpétua com o povo de Israel. Deus, ele seria o Deus de Israel. Jeremias capítulo 32, verso 38, e eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus. Oh, Deus tremendo, Deus fiel. O rei Davi, ele tinha o Senhor como seu maior, como seu melhor bem. Vamos conferir no Salmo 16, verso 2, que diz assim: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, eu não tenho bem maior além de ti. O salmista Davi, o rei Davi, ele entendeu: o Senhor, ele é o meu maior tesouro, porque ele é o meu Deus, é ele quem não me deixa. Mas quando nós vemos que o salmista também reconheceu que ele é ovelha do Senhor, ele pertence ao Senhor, Salmo 95, verso 7, porque ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão.
Tomara que escuteis hoje a sua voz. Precisamos estar atentos, precisamos entender que nós temos um dono assim como o povo de Israel. E Deus, ele fez a aliança, uma aliança perpétua com Israel, uma aliança que é para sempre. Salmo 48, verso 14 diz: este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele é quem nos guiará mesmo além desta vida. Olha que tremendo, não é só para a vida agora presente não, ou para a vida passada no caso, mas é para sempre. Deus, ele também fez uma aliança conosco através do sangue de Jesus Cristo, o Filho amado dele. Hebreus no capítulo 9, verso 14, verso 15. Olha que lindo, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Aí Jesus, ele por amor se entrega por nós, uma nova aliança. E Tito, ele nos mostra que nós somos o povo de Deus. Tito capítulo 2, verso 14, ele que se entregou a si mesmo por nós para nos redimir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Nós temos esse privilégio de podermos pertencer ao Senhor. E Pedro, ele também nos mostra que nós somos propriedade exclusiva do nosso Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o povo de Deus, nós temos que cumprir o propósito de Deus para nós, não vivemos para nós, mas vivemos para Cristo. Aí sim, se vivermos para o Senhor, nós vivemos, se morremos para o Senhor, nós morremos, porque pertencemos ao Senhor, nós somos do Senhor, e através do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho amado do Deus Altíssimo, lá na cruz do Calvário, nos tornamos povo de Deus, pela misericórdia de Deus. Vamos conferir? 1 Pedro capítulo 2, verso 10, que diz: vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo, agora recebeste. Podemos falar, pertencemos ao Senhor, somos do Senhor. Eu lembro de Davi, que Davi, ele reconheceu que ele é do Senhor. No Salmo 100, verso 3, ele fala assim: reconhecei que o Senhor é Deus, ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho de seu pastoreio. Nós temos um dono, nós temos o Deus que é o Altíssimo, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É Ele que nos conduz. E o apóstolo Paulo, ele nos faz uma advertência, assim como ele fez para os irmãos de Corinto. Sabe qual é a advertência? Para nós sermos conscientes que nós somos a habitação do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e verso 20. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, porque nós temos um dono, nós pertencemos ao Senhor, nós somos do Senhor, como ovelhas do Senhor, somos cuidados por Ele, somos dirigidos por Ele. Ezequiel no capítulo 34, verso 1
11 diz: porque assim declara Yahvé, o soberano Deus, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente. O nosso Todo-Poderoso cuida de cada um de nós e Ele cuida de nós com cuidado especial. Não é de qualquer jeito, não. Muitos pensam que Deus está lá no céu e nós estamos aqui largados, abandonados ou rejeitados por Ele. Não estamos assim, não. Vamos conferir em Atos capítulo 20, verso 32. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus. Olha que tremendo! E a palavra da sua graça que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O nosso Senhor, Ele cuida de nós, o nosso Deus Altíssimo, Ele cuida de nós e nos dá uma herança. No nosso texto base, você lembra qual que é? O apóstolo Paulo fala que pertencemos ao Senhor, somos do Senhor. Vamos conferir em Romanos, capítulo 14, verso 8, outra versão que diz assim: se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. A nossa vida é do Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós e Deus cuida de nós. Nós somos dele. Quantas vezes nós somos injustiçados e quantas pessoas querem fazer justiça própria, mas lembre-se, o Senhor é Ele que faz justiça. É o cuidado de Deus para conosco. Lucas no capítulo 18, verso 7 fala assim: porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Nós achamos que tem que ser no nosso tempo, do nosso jeito, mas o Senhor não. O Senhor quer que nós tenhamos consciência que precisamos depender dEle em todo momento. E Ele faz justiça. Sabe por que Ele faz justiça? Porque Ele é o Deus da justiça. Isaías capítulo 30, verso 18. Contudo, o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Lembre-se, você tem um dono. Lembre-se, você é do Senhor. No tempo do Senhor, Ele se levanta e Ele faz justiça. Como nós somos do Senhor, nós devemos ter um coração compassivo. Devemos ser pessoas piedosas. Devemos ser sensíveis a ouvir a voz do Senhor e ser orientado por Ele. Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 12, diz: assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha a característica daquelas pessoas que servem ao Senhor, daquelas pessoas que são do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor e o nosso Deus é um Pai compassivo. Deus, Ele conhece a nossa estrutura. Salmo 103, verso 13 diz: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. O nosso Deus lembra-se de nós. O nosso Deus se lembra da nossa estrutura. O nosso Deus cuida da gente. O nosso Deus nos fortalece e o nosso Deus nos dá vitória. Eu vou começar a concluir. Nós pertencemos a um Deus amoroso. Nós pertencemos a um Deus que tem um amor imensurável e a prova deste amor foi Ele mandar o Filho dele, Jesus Cristo, morrer na cruz do Calvário para nos resgatar, para nós podermos fazer parte, para que nós pudéssemos ser o povo dele. Deus, Ele é maravilhoso e Ele fez conosco também uma aliança
aliança eterna, uma aliança onde Ele nos abençoa. Jeremias capítulo 32, verso 40, farei com eles uma aliança eterna. Não deixarei de abençoá-los com tudo de bom e colocarei o meu temor no íntimo do seu ser para que nunca mais se afastem da minha pessoa. E aí nós entendemos a aliança perpétua, a aliança eterna de Deus com a nação de Israel continua, mas Deus fez uma aliança conosco também, o nosso dono, o Senhor, não nos desampara. 1 Samuel capítulo 12, verso 22, eu vou concluir com esse versículo. Certamente Yahvé jamais desamparará o seu povo, em honra ao seu grande nome, porque o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. Glória a Deus, que possamos entender que não é pelo nosso mérito não, mas é porque o nosso Deus é misericordioso, porque Ele é bondoso, Ele é compassivo e a graça dEle, que é o favor que nós não merecemos, nos faz pertencermos ao Senhor. Se você gostou desse vídeo, se o vídeo te edificou, compartilhe, comente e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.